Ninho de coleta por fora. Esse é um formato que está sendo muito utilizado pelos avicultores, principalmente pensando em otimizar a coleta, a mão de obra. E por isso no vídeo de hoje vamos discutir pontos fundamentais que precisa ser levado em consideração para a construção do ninho coletivo de coleta por fora. Se você ainda não me conhece, eu sou o professor César. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas à Escola de Avicultores. E um primeiro ponto importante para a gente discutir sobre esse tema é que tem vários formatos de constituição de ninho. E às vezes eu recebo a pergunta: professor, qual é o melhor ninho? Interno, individual, coletivo? Não existe o melhor, existe o que melhor se adapta à sua realidade, ao que você entende como o melhor formato. Existem várias especificações técnicas de construção de ninho, a gente vai passar por algumas aqui, mas precisa se aprofundar. Conhecimento é importante para estruturar o ninho da maneira correta e ter resultado. Mas independente se ele é interno, se ele é de coleta interna, individual. Individual são esses ninhos de boca, que a gente considera as bocas. Faz o cálculo, inclusive, por aves, 4 aves por boca de ninho. E os ninhos coletivos, geralmente eles não têm bocas, porque as bocas a gente calcula 40 centímetros, 35 centímetros, em média 35, 40 centímetros. Agora os ninhos coletivos, eles já são mais estendidos. A gente põe aí em média 1 metro, 1,20 m. E vamos falar melhor isso no final desse vídeo, inclusive. Que eu vou trazer umas dicas importantes para não errar na construção do ninho coletivo de coleta por fora. Mas a primeira divisão é entre ninho individual e coletivo. E aqui a gente vai discutir o modelo coletivo, o modelo de colônia que a gente chama. Um outro ponto importante é que ele pode ser interno ou na mureta. Tanto ele coletivo quanto individual, existem ninhos individuais de coleta por fora. Isso tem também, mas dá mais trabalho, principalmente na construção, na constituição desse ninho. Por isso que usa-se muito ninho coletivo quando é na mureta, quando a coleta é por fora, para facilitar inclusive o manejo e facilitar a construção. Deixa para mim aqui nos comentários a sua opinião. Qual o melhor ninho? Ele interno ou na mureta? E além disso, ele individual, que são as bocas, ou ele coletivo? Deixa a sua opinião, que é muito importante, nos comentários. Qual é a sua preferência? Porque, como eu disse para vocês, não existe o melhor formato. Desde que você siga as regras de construção do ninho, ou individual ou coletivo, os dois funcionam muito bem. Depende muito mesmo da perspectiva, da intenção do avicultor. E nesse vídeo em específico a gente vai trazer a discussão sobre o ninho de coleta por fora. E principalmente os aspectos que devem ser levados em consideração para ter um bom ninho, para ter um ninho que a galinha realmente usa, se identifica e evita ovo no chão, tem ovo de qualidade, limpo, enfim. Um primeiro ponto importante é sobre a infraestrutura. Quando eu penso em ninho de coleta por fora, eu preciso me preocupar na construção do galpão. A construção do galpão tem que ser mais detalhada, mais preocupada em atender esse modelo que eu estou utilizando de ninho. Principalmente aqui alguns insights importantes. A mureta não pode ser muito alta, senão você vai perder em circulação. Se possível, um pé direito mais alto, isso é fundamental. Então, quando o ninho é de coleta por fora, se conseguir colocar 4,20, 4,30 no meio do galpão e uma caída ali que chega a 3,50, 3,5 metros, pelo menos, né? Uma altura mínima de 3,5 metros, na parte mais baixa do galpão, é importante por conta dessa perda que vai ter ali embaixo. A mureta, se possível, de 30, 40 centímetros. Em site de construção fundamental, o ninho não pode ter mais que 40 centímetros de altura, o primeiro piso ali. Depois pode pôr mais um andar, mas aqui a gente nem vai falar de segundo andar, porque é melhor trabalhar com um único andar quando é de coleta por fora, quando é em cima da mureta. E aí precisa se atentar nessa infraestrutura, um beiral mais pronunciado, como vocês estão vendo aqui mesmo, um beiral bem pronunciado para proteger melhor esse ninho. Então é levar em consideração, antes de mais nada, que ninho de coleta por fora fica mais exposto, e esse é um desafio, porque ele tem que ter características de estar mais protegido,
Galinha gosta de um ambiente mais escuro, mais protegido, e isso é um desafio. Então, cuidado na construção do galpão, que tem que ser adaptado para esse formato. Um outro ponto importante é que ele tem várias formas de abrir. Tem gente que faz ele nesse jeito que vocês estão vendo no vídeo, de abrir por cima. Aliás, esse é um parceiro nosso, é uma visita que eu fiz aí de consultoria esse ano. Esse outro aluno nosso, por exemplo, ele utiliza a abertura por baixo. Então você tem várias formas de pensar a abertura do ninho, várias formas de colocar ele na mureta. Cada um usa criatividade de novo, respeitando as técnicas, as questões de recomendações para poder fazer um bom ninho. Mas a forma de abertura por fora pode ser de diferentes formas do melhor formato que o avicultor identifica, e principalmente esse ninho ele tem que ser bem construído. Mais uma vez, isso é muito importante. Ele tem que ser fechado, não pode ter frestas, porque o sol invariavelmente pode bater ali próximo do ninho, por isso que o beiral tem que ser mais pronunciado, e esse ninho tem que ser mais protegido, para a galinha realmente acessar e se sentir confortável. Ele tem que ter um acesso facilitado, então isso é muito importante, por isso respeitar a altura de 40 centímetros, de 30 a 40 centímetros para a ave acessar com facilidade. Não ter barreiras na frente, como comedouros, dar uma distância é muito importante. Um outro ponto é a gente dimensionar para o número de aves. Nesses ninhos coletivos, o cálculo é em média de 100 a 120 aves por metro quadrado. Isso é muito importante, então eu sempre vou trabalhar com esse cálculo, entre 100 a 120 aves por metro quadrado de ninho. E como eu vou calcular isso? Primeira coisa é que a profundidade do ninho não deve ser maior que 0,4, 40 centímetros. A gente fala em uma boa medida entre 30 a 40 centímetros de profundidade. 35 seria uma recomendação na média. Então, para eu calcular quantos metros quadrados de ninho eu tenho ali, é só fazer essa profundidade pelo comprimento do galpão. Aí vai depender o comprimento do galpão e o número de aves. Vamos fazer um exercício rápido aqui, um exemplo, para 1000 poedeiras, porque depois 1000 você coloca para 100, para 200 fica mais fácil. Para 1000 poedeiras, se eu pensar em 0,4, em 40 centímetros de profundidade, e um galpão de 25 metros de comprimento, 25 metros esse galpão, vezes 0,4, dá 10 metros quadrados. Se eu estou falando em 120 aves por metro quadrado, 10 metros quadrados eu coloco 1.200 aves. Eu posso até diminuir um pouquinho, 23, 24 metros de ninho. Se eu faço um galpão de 26 metros, 24 metros de todo o comprimento em cima da mureta tem que ter ninho para as 1000 aves. E aqui alguns pontos fundamentais para o sucesso da utilização de um ninho coletivo de coleta por fora. O primeiro deles é que a tendência é elas escolherem um ponto, um ninho, uma parte do ninho em especial, por ser mais escura. Porque como você vai correr todo o galpão com ninho, vai ter partes do galpão que vão estar mais protegidas, que vão estar mais escuro, e ela vai preferir. Então é aquela coisa, todas as galinhas estão pondo num único ninho, né? Todas as galinhas vão só para um canto, fica um monte de ninho aberto, vazio, e todas elas querem fazer a postura em um único canto. Para eu evitar isso, coloco essas cortininhas. Como vocês estão vendo na imagem, tem vários formatos, pode ser de materiais que a gente compra de baixo custo. Tipo essas cortininhas a gente faz ali, parece de festa junina, né? Mas isso ajuda muito, ajuda demais a proteger melhor o ninho, fechar melhor esse ninho, e aí elas vão automaticamente se espalhar, porque fica mais escuro e dá mais condições para elas utilizarem toda a extensão de ninho. Então é fundamental utilizar cortinas para proteger melhor, para escurecer o ambiente e você não ter todas elas amontoadas colocando num único canto. Uma outra coisa importante é com relação à altura da cama. Muita gente acha que tem que encher de cama ali, deixar super fofinho para ela, mas tem que tomar cuidado com o choco.
Porque se a gente coloca uma espessura muito grande de cama, a tendência é que ela entre em choco. Ela tem a tendência, numa cama mais fofinha ali, de apresentar choco com mais frequência do que se tiver uma menor espessura de cama. Então 5 centímetros é claro que vai demandar uma troca mais constante, um trabalho um pouco maior, mas não tem jeito. Quiser evitar o choco, é fazer uma espessura um pouco menor. E dá para também fazer esse tipo de ninho que o ovo ele escorre, né? Que ele rola para baixo. Essa é uma experiência muito interessante de um aluno nosso, que inclusive está utilizando esses tapetes de áreas molhadas, porque ele é bem furadinho, né? Ele é todo aberto e aí a sujeira não gruda, a sujeira inclusive cai, aí depois é só limpar e é muito bacana. O ovo rola, a ave não tem acesso a esse ovo e ela não faz o processo de nidificação, não tem nem chance de chocar o ovo. É claro que aqui vai depender de uma série de fatores, de novo, da identificação do avicultor, se ele quer colocar uma maravilha para trazer esse aspecto mais do bem-estar, ou se para ele rolar o ovo é melhor. Dá para fazer em todos os formatos. Esse formato é muito interessante, inclusive, que o ovo rola e ele utiliza um tapete sintético comprado em qualquer lugar. Tem funcionado muito bem. Mas uma atenção especial para o material da cama, seja sintético ou seja natural. É importante pensar na troca do material, na frequência disso e na facilidade de limpeza. E um outro ponto fundamental é fazer divisórias, é importante não deixar aquele ninho extenso, 20 metros, como a gente viu agora, 25 metros para 1.000 aves, 1.200 aves, não deixar todos esses 25 metros, porque vira uma correria dentro do ninho, a galinha começa a andar lá dentro, vira uma bagunça. A cada 1 metro e 20, aí também depende da madeira que você vai utilizar. E aí fica um ninho coletivo, um ninho tipo colônia que a gente chama, mas com algumas divisões a cada 1 metro e 20 é importante fazer uma divisão para evitar correria, para evitar tumulto dentro do ninho. Beleza? Era isso que eu queria trazer para vocês no vídeo de hoje. Fazer uma discussão sobre o ninho coletivo de coleta por fora, alguns insights para você fazer uma boa construção desse equipamento que é fundamental para o sucesso da atividade. Se você curtiu esse vídeo, já deixa aquele joinha que é importante. E se ainda não é inscrito no canal, já aperta aqui e se inscreve, que é fundamental para a escola. Muito obrigado por acompanhar esse conteúdo até o final. Até o próximo!